Fala pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser importante, interessante, porque eu vou falar sobre uma coisa importantíssima em relação à psique humana, certo? A gente vai falar um pouquinho de psicanálise, autoterapia e psicologia, certo? O conteúdo é desse livro aqui, ó. Eu estou ok, você está ok. É muito interessante. Por quê? Porque ele vai trazer uma ideia vai pegar algumas teorias interessantes e importantes que servem para a gente, cada um, né, de nós, fazermos uma autoavaliação, uma autoanálise de quem somos, como estamos nesse momento, olhar para algumas questões da nossa vida, fazer uma autoanálise e redirecionar algumas coisas. E é um livro incrível, interessantíssimo, com ideias práticas. E eu quero trazer para vocês. Esse livro vai funcionar para os dois grupos aqui do canal, né? É um vídeo exclusivo, né? Não vai ser um vídeo curto. É um vídeo exclusivo para os membros do canal, né? Tem os membros que estão aqui procurando um desenvolvimento de conteúdo mais profundo e tal. E tem os educadores sociais que fazem parte de um outro grupo. Então, para esses dois vai servir de uma forma muito ampla, certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa importante que a gente tem que entender é que já viram, né, aquela ideia de que, pô, mas vai no psicólogo para quê, né? E aí depois você descobre que existe uma série de coisas que a gente precisa reorganizar na nossa vida, que alguns problemas são problemas que vieram aí do nosso passado, de quando éramos mais novos, e às vezes eles ficaram mal resolvidos, ficaram ocultos na nossa mente. Então acontece uma série de problemas e de questões em que com uma análise ou com uma terapia a gente consegue resolver e dar continuidade. Até porque a ideia não é você ficar como semente para sempre. É você ir amadurecendo, resolvendo cada vez mais os problemas que vierem na sua vida e criando capacidade de lidar com outros, né? Então, a ideia não é você ficar se frustrando sempre, toda hora, 24 horas, com coisas que acontecem na vida. A ideia é você ir amadurecendo e se tornando mais capaz de lidar com a vida para acumular menos frustração, certo? Até porque vai ter frustração, vai ter desequilíbrio, vai ter tudo isso. Só que quanto melhor você souber lidar com isso, melhor para você, melhor para cada um, né? No final das contas, é melhor para a sociedade. Bom, então, pensando nisso, que existe essa possibilidade de ser melhor, de fazer uma autoanálise, porque às vezes é tanta coisa, vamos se dizer assim, né, entre aspas, coisas bobas que a gente carrega, né, que um momento de análise, de reflexão faz com que a gente evolua isso. Então é muito bacana, né? E aí, partindo dessa ideia, entendendo que existe essa possibilidade, que esse é o foco, então a gente vem para o livro. E o livro vai tratar a primeira parte dele de uma coisa muito importante. Lógico, eu não vou tratar do livro todo aqui, gente, tá? Eu vou tratar, na verdade, de 2 pontos com vocês, certo? O livro é enorme, mas ele vai tratar de duas aparições, tá? Principalmente de um autor chamado Penfield. Aqui ele vai tratar de Freud, Penfield e Burney, que ele vai mostrar 3 manifestações da nossa psique que vão aparecer no nosso dia a dia. Olha que interessante. Você está vivendo a tua vida e praticamente as coisas que você faz vão ser coordenadas por 3 estruturas, certo? Que dentro dessa sua personalidade tem a parte da criança, de você criança, tem a parte do você adulto e tem a parte do pai. Essas 3 coisas vão se manifestar. De começo, o Penfield vai colocar já uma pontuação importante. Ele vai falar assim, olha, de começo, como é que foi descoberto, né? A gente vai fazendo análise, conversando, batendo um papo, fazendo a dinâmica ali de análise, né? De atendimento à pessoa, e a gente vai vendo, vai começando a cavar e entendendo quais são as suas frustrações, limitações, o que ela consegue fazer ou não, o que ela entende que está atrapalhando ela, uma série de questões. E a gente começou a perceber que
vão aparecendo traços de personalidade, manifestações que não é ela exatamente naquele momento. E quem são essas manifestações? Eles começaram a perceber que se manifestavam posturas, ideias e coisas que não é exatamente dela ali, é do pai. Coisas que vieram da relação com o pai quando era criança e veio se arrastando e chegou até aqui. Nas mesmas conversas se manifestam esses três. Assim como se manifesta o pai, se manifesta a criança, né? Lógico, daqui a pouco eu vou começar a falar quem é cada um, o que ficou de traço de cada um, certo? Não vou falar dos três, vou falar um pouco da criança, vou falar um pouco do pai, certo? Em outra oportunidade a gente fala do adulto, tá? O adulto é porque é o tentar resolver. Então o importante é ver esses dois pontos, é a gente entender um pouquinho, tá, mas o que ficou da criança, o que ficou do pai. E é muito louco, é muito louco. Depois que a gente faz uma leitura do texto, ainda mais quem gosta de psicologia, isso vai te dar um entendimento melhor sobre muita coisa. Principalmente com quem trabalha com criança, né? Quem trabalha com criança e quem pega o processo da criança. Então, se você trabalha com criança e você começa a trabalhar com uma determinada idade, sei lá, criança de 0 a 2 anos ou dos 2, 3 anos, e você vai pegando turmas mais velhas, 4, 5, 6, 9, 10, você vai percebendo exatamente isso que eles estão constatando aqui, essas manifestações, e como elas são positivas e negativas, como elas podem transitar dessas duas situações, situações positivas e se manifestar de forma negativa, certo? Bom, então o que a gente vai ter aí? Essas manifestações que vão aparecer então no dia a dia, certo? Primeira coisa importante para a gente pensar, vão aparecer no dia a dia. A primeira parte para vocês entenderem que isso não é um chute, não é uma teoria que foi, eu acho que é isso, não, isso foi constatado, né? Essas três personalidades, vamos dizer assim, se manifestaram nessas conversas e se manifestam. E a gente vê muito isso. E aí entra a questão do porquê que o livro ele é de autoanálise, né? Ele vai até explicar aqui atrás, ó. A análise tradicional representa uma das mais promissoras conquistas da psiquiatria nos últimos anos. É um meio de simultaneamente aprender e ensinar, e tem dado uma nova resposta àqueles que querem se modificar em vez de se adequar, aos que preferem a transformação à conformação. Isso significa que conforme você vai lendo e vai entendendo, você pode escolher se modificar. Fala, opa, isso daqui é um trauma, como é que eu combato esse trauma, né? Ou ele é negativo, como é que eu resgato essa coisa positiva? Como é que você lidar com toda essa informação que vai chegar? Então, quer dizer, é um livro que vai cumprir essa tarefa, certo? Então vamos lá. Entendido essa primeira parte aí, que é a parte básica do livro, né? A introdução de que, ó, nós vamos ver teorias e formas que mostram como é que elas mostram pra gente quem somos, em que situação nos encontramos agora, certo? Isso entendido. Lógico que eu estou resumindo, galera, muito para vocês, mas com certeza na área de membros, que é uma área exclusiva, eu vou deixar print ou vou escrever algumas frases importantes que estão aqui nos livros que vão fazer vocês pensarem, tá certo? Primeira frasezinha pra gente dar de entrada aqui, ó. Cadê? Nós estamos, como eu disse, para quem não está acostumado a ver esse tipo de vídeo, não é o primeiro vídeo que eu faço assim, que é muito mais solto, batendo um papo, eu vou puxando aí. Batendo papo não, né? Vocês não estão conversando comigo. Mas eu vou expondo de uma forma mais livre as ideias, a gente vai pensando sobre elas aqui, certo? Frase importante. Esse caso ilustra outras conclusões de Penfield. Olha só. O registro da lembrança continua intacto mesmo depois que a capacidade do indivíduo de recordá-la desaparece. Então, a gente vai ter aqui a primeira coisa que o Penfield vai constatar, tá? Que as lembranças e as sensações, os sentimentos das coisas que ele não lembra mais continuam lá. Sabe aquela ideia de que existe
que antes dos 5 anos, quando você envelhece, que nem, por exemplo, eu tô com 32, eu não lembro de coisas que eu fazia antes dos 5 anos. E isso é uma regra geral, as pessoas geralmente não lembram. O cérebro, ele bloqueia essas lembranças, tá certo? A gente não consegue acessar de forma livre assim. Tipo, se eu parar agora e falar, ai, em 4 anos como é que eu comia? Você não lembra, né? Geralmente as nossas lembranças, elas vêm de situações quando éramos mais velhos. Algumas vezes a gente, até para achar que aquilo era algo da nossa infância, a gente puxa para trás. Então você fala assim: ah, eu lembro que quando eu era criança, eu comia, fazia isso, isso e aquilo, e eu escondia tal coisa da comida que eu não gostava. Sei lá, eu tinha uns 3 anos. Meu, você não lembra quando você fazia isso com 3 anos. Então, você tá criando uma situação, ou tá lembrando de uma situação, e como você não sabe direito com quantos anos foi, às vezes você puxa para trás, né? Mas só que são períodos em que você não tem lembrança, certo? O que ele constatou? Olha, essas lembranças aí, elas vão ficar e você não vai conseguir acessar depois de um tempo. Porém, elas vão influenciar a sua vida. Isso que é o mais louco, elas vão influenciar o nosso dia a dia, né? Traumas, todas essas coisas aí vão vir primeiro de um passado seu, de uma infância tua, certo? Então, tá tudo lá. Aí a gente pode entrar aí em várias coisas, né? Então, por exemplo, aquela ideia de mas não pode bater nas crianças, né? Aí vem o contraponto da galera. Não, mas eu apanhei que nem doido da minha mãe, tô aqui, tô bem, tô vivo, tô seguindo minha vida, me formei, blá 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 blá. Quando essa é a história verdadeira, de fato, porque muitas vezes a pessoa não percebe o quanto que isso foi um problema, né? Se não existe realmente uma manifestação real que alcançou a vida adulta dela, resultado disso, beleza, não tem problema. O problema é todas as outras pessoas que são vítimas dessa situação e isso afetou a vida dela pro resto da vida, né? Então, coloca ela em uma condição totalmente negativa da vida. Então, e tem muitos casos assim. Então não tem só o polo positivo, tem um polo negativo. E aí, pelo polo negativo, que é pensar, pô, acaba destruindo a vida de muitas pessoas, acaba, às vezes não destruindo, mas acaba tirando qualidade da vida de muitas pessoas, né? Pessoas que acabam tendo uma série de traumas e tudo mais. Então se pensa se aquilo se dá para fazer diferente. Pô, mas precisa bater e tal, porque existe uma escala nas situações, né? Uma coisa é você dar um tapa na bunda, outra coisa é você dar um tapa na bunda, daqui a pouco você dá um puxão, e quando você menos espera, você entrou numa dinâmica de agressão, e isso está substituindo a sua incapacidade de lidar de outra forma com a situação, e daqui a pouco vira uma cultura da família, e quer dizer, vai escalando. Então, gente, desculpa, tô com o nariz congestionado. Não dava pra você gravar o vídeo em outro momento? Não, né? É um vídeo mais livre aqui, eu não tô com muitas máscaras aqui, tô sentadão no sofá. Então, quer dizer, como é que a gente pode mexer nisso, né? Como é que a gente pode gerar uma nova geração que a gente vai eliminando essas coisas e trocando por questões mais saudáveis, certo? Isso é legal porque quem trabalha no meio do público, aonde essas situações antigas se manifestam no adulto, entende a necessidade de você mexer nisso, né? O educador social trabalha com alguns públicos assim, né? Ela é com muito do público que acaba tendo na sua vida a expressão desse passado ruim, né? Então a gente percebe o quanto que isso na verdade é danoso para o dia a dia e para a vida da pessoa, né? Principalmente os traumas, uma série de traumas que afetam a forma em que ela vai viver a sua vida. Isso realmente é complicado. Então, quer dizer, existe de verdade uma necessidade da gente mexer nessas coisas, né? A gente não pode só olhar do nosso senso comum, da nossa experiência, como se ela respondesse à realidade como um todo, né? Então não é porque que eu não fui criado com um pai que isso hoje em dia me afeta muito pouco. Isso não significa que todo o resto não seja afetado de forma diferente, né? Tem gente que, no caso do pai,
do pai. Aí não teve um pai, não foi criado por um pai, não teve essa dinâmica familiar que a psicologia defende, né? Isso vem dentro da questão genética, social e tudo. Meu, tem gente que não consegue viver a vida, tá preso na falta do pai que vai atingir e influenciar em várias coisas, né? Quando eu tô no processo de autoanálise, eu tô vendo muita coisa. Essa coisa do pai, inclusive, é algo que me atrapalha, né? Então, olha que da hora, né? A gente vai percebendo e vai vendo que é um fator real. Isso tudo é um fator real. E aí entra, para você que trabalha com esse público, para você que é educador social, ou para você que é um membro aqui curioso e tá querendo um assunto mais profundo, que nesse papo que a gente tá tendo aqui, que vai ser bem profundo, bem longo, vai ser bem legal, isso vai servir para a gente identificar aquelas coisas principalmente que são um problema na gente e às vezes são um excesso, né? E muitas vezes isso sai da gente e atinge a sociedade, atinge a nossa família, a nossa convivência. Isso pode se manifestar de várias formas, certo? Então, quer dizer, essa primeira questão que ele coloca aqui, que o Penfield fala no livro, né, que o registro e a lembrança fica, é importante você acreditar que isso é um fator científico, isso não é um chute ou um achismo, tá? Então, a gente vai trocar, a ideia é você trocar o teu pensamento do senso comum, que é você avaliar o mundo segundo as suas experiências e começar a deixar a sua experiência em segundo plano. Não é que ela não vale nada, mas em segundo plano. Em segundo plano, no primeiro a gente vai ter então as experiências científicas, aquilo que é constatado, que é estudado de forma mais ampla, porque elas são melhores ferramentas, certo? Isso é importantíssimo. Então vamos lá. Primeira coisa importante, né? Quer dizer, a gente entrou em alguns dilemas, isso que é o legal, né? De o porquê, por que se defende tanto essa posição, essa postura, como é que faz, como é que não faz, né? Porque às vezes a gente não entende e é muito louco, né? Por exemplo, eu sou educador social, eu trabalhei em vários lugares onde há algumas formas em que alguns educadores tratam crianças são formas bem, vamos supor assim, desajustadas, mas a maioria das vezes é porque os educadores não têm preparo nenhum, por exemplo, entendeu? De estar cuidando de criança. Ele não entende o que é a criança. Sabe essas manifestações que eu estou falando? Ele não sabe nada disso. Então, ele vai administrar aquela situação com as poucas ferramentas que ele tem, que é um pouquinho da sua experiência, mais um pouquinho da sua experiência de vida, que não é suficiente, né? Então, quer dizer, isso pode atingir as crianças de uma forma muito perigosa. Vou entrar em outro tema polêmico, a questão da agressão à criança na dinâmica profissional, nas creches, vamos colocar assim as creches, né? As tias, as professoras que batem nas crianças ou maltratam, né? Porque você não precisa bater, você pode somente, você tem várias formas de você violentar alguém, né? Moralmente, fisicamente, filosoficamente, tem várias, né? A agressão não é só o toque, né? Agressão é aquilo que desestabiliza e que mexe e denigre o outro de alguma forma. Então, existem vários tipos. Então você vê que as crianças são às vezes atingidas pelos professores, né? E aí quando você vai fazer uma análise, observar a vida desse professor, o contexto em que ele se encontra naquele local, muitas vezes, eu não tenho um número aqui, eu não vou chutar também, mas pelas notícias, aí eu posso falar com certeza, pelas notícias que eu recebo nos jornais e tal, a gente percebe que na verdade existe uma pressão muito grande dentro desse profissional, ele passa por uma pressão muito grande, ou ele tem uma estrutura interna da qual ele não estava pronto para lidar com aquela situação de outra forma, ou aquilo foi um colapso, foi uma situação, um ponto fora da curva por alguma coisa que está estressando ele. Então, quer dizer, sempre são fatores além do que a gente acha que é o básico. Né? Assim, fulano é violento. Às vezes foi a única vez que ele foi violento daquela forma. Mas foi. Né? Infelizmente foi naquele momento com a criança e tal. Então existem vários fatores a se analisar, que é muito importante. Né? A gente não pode, como eu disse, pegar nossa experiência e usar como régua de medir. Né? A gente tem que ver um todo que é mais profundo do que isso. Porque senão você ignora tudo
o que tem de importante para ser analisado e acaba criando uma injustiça na hora de observar essas situações. E aí se torna mais perigoso ainda, né? Quer ver uma situação de injustiça que mexe com a vida e muda a vida das pessoas? Pessoas que são julgadas e presas não são culpadas, às vezes por falta, até tem falta de provas e tudo, mas são presas, ficam 10 anos na cadeia, depois se descobre que foi um erro judicial, blá 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 blá, e acabou com a vida da pessoa, né? 10 anos presa, quando ela vai sair, para ela mudar de vida para uma vida mais digna, vai ser bem complexo. A sociedade ainda bane e abole essas pessoas que saem do regime prisional aí. Então, quer dizer, olha só como a gente vai cavando e vai vendo que, como no mundo real, na vida real, a falta de conhecimento dessas questões fazem com que a população esteja à mercê de muita questão negativa, né? Então, conhecer isso é interessante, é importante, tá? E você pode ser um agente de transformação ou um observador que pode ali direcionar uma ideia, alguma coisa. Isso é legal, certo? Então, primeira coisa, né? Quer dizer, você já entrou na cabeça aí que é um fato, né? Um fator. E aí ele vai falar que se manifestam essas três personalidades, né? Deixa eu colocar mais pra frente aqui o Paranauê, porque eu tô encostado no sofazinho, eu fico muito fora de quadramento, né? Mas, e aí, como é que fica, né? Essas manifestações? Bom, primeiro ponto, que são essas três manifestações, né? O adulto, a criança e o pai, que se manifestam. Quando ele fala pai, ele tá falando pai e mãe, certo? Aqueles cuidadores, né, que vão gerir a vida da criança. Então, se o pai e a mãe, por exemplo, eles perderam a guarda do filho, o filho era de colo, uma semana. A mãe não pôde ficar com ele. Isso acontece muito. A mãe deixa o filho no hospital e tudo mais. O que ele vai absorver do pai da infância e do adulto é relacionado à vida com aquelas pessoas que ele vive. Então, o pai e a mãe já não é o pai e a mãe genético, aqueles que geraram, não são os geradores, né? Ou os genitores, né? Então, quer dizer, não é. Então, essa lembrança de pai, mãe e criança vai ser do pai e da mãe, daqueles cuidadores da sua infância, certo? Então, isso é importante deixar claro. Então, a gente já tem esses pontos aqui. E por que eles? Por que não tem uma personalidade de tio, uma personalidade de cachorro, uma personalidade bisavô? Não tem, porque o que se manifesta é aquilo que foi absorvido com mais força, que foi a figura do pai, que é o pai e a mãe, que é o cuidador mais próximo, que vai gerenciar a vida da criança, certo? E a manifestação da própria criança, do próprio eu dentro daquela situação. Lógico, nada mais justo do que aparecer o eu também, né? O eu naquela situação. Quando você vai crescendo, você vai gerando uma outra manifestação que é a personalidade do adulto, que é outra história para outro vídeo, mas que também é você grande, né? Se resolvendo. Então, por isso que são essas três, tá? A primeira coisa. Isso é muito legal. Então, agora vamos para um ponto legal aqui, né? É bem interessante. Deixa eu ver aqui um ponto. Cadê? Tem alguns pontos que eu quero ler. Vamos lá, olha só que legal aqui. Porque eu leio e vou explicando, a gente vai desenvolvendo, certo? Essas experiências gravadas e as sensações a elas associadas podem ser reproduzidas numa forma tão vivida como quando tiveram lugar. E fornecem muitos dos dados que determinam a natureza das transações atuais. Muitas experiências podem não apenas ser recordadas, mas também revividas. Aí tem um ponto que é assim: eu não lembro apenas de como me sentia, eu me sinto do mesmo modo agora. Isso aqui é interessante, que ele começa a fazer uma análise de, espera um pouquinho. Então, isso aqui são grifos, tá? Que eu vou anotando da leitura, tudo de vermelho, pontos importantes. Anotem quando os senhores e as senhoras forem ler o material de estudo que vocês estão anotando, né? Vocês estão lendo.
Então isso aqui é interessante porque ele vai fazendo o estudo, a análise, e beleza, o Neito se manifesta. Mas ele se manifesta em que nível? Qual é a atenção do negócio? Horas, Penfield vai ver que é o seguinte, isso se manifesta em mim e você de uma forma muitas vezes real. Ele vai mostrar que não é só uma lembrança. Ah, eu lembrei daquilo. Ah, quando eu lembro o que meu pai fazia comigo. Ah, é o que eu lembro como minha mãe era carinhosa e fazia bolo. Isso não são só lembranças. E ele vai mostrar o quanto que isso é determinante para as nossas relações de vida real quando adultos. Porque essas sensações, elas não são só lembranças. Essas que são mais fixas, né? Que nós estamos falando. Elas são momentos que a gente revive. A gente não só lembra de como a gente se sentiu. Na maioria das vezes nós começamos a nos sentir assim. É legal quando acontece uma autoanálise, uma regressão e tal, uma transferência. Em alguns momentos a gente mesmo percebe. Por exemplo, momentos que a gente tem de devaneio. Você já deve ter. Quando a gente puxa uma memória e a gente vai sentindo a sensação. E quando você se percebe, todas as suas percepções estão se encaixando naquele momento. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto muito de praia. Eu morei 1 ano na praia. Eu sempre que dá eu vou passear na praia. É um lugar muito gostoso. Apesar de que tá caro para descer pra praia com a família, hein? Tá caro, mas, né? E eu gosto. E eu sou um cara muito de nostalgia. Então, toda vez que eu vou numa praia diferente, eu tento comprar uma lembrancinha e pôr na prateleira. Ah, isso daqui foi da praia tal, isso daqui foi da praia tal. Então é legal tentar ir sempre numa praia diferente. Nesse 1 ano na praia eu passei umas situações muito legais, outras muito ruins, mas de qualquer forma ficou a sensação de estar lá. Então, algumas músicas marcaram meus momentos lá, e algumas dinâmicas, como por exemplo, chuva forte, muito forte, ventania, tempestade de verão, lembra minha infância, que era o que eu curtia na casa da minha mãe. Eu ficava olhando por fora da janela, tinha a varanda na casa da minha mãe, né, o quintalzinho coberto, a varanda, eu ficava lá olhando, então era muito legal. Na praia já é diferente, né? O dia claro, sol, vento, visões abertas. Aqui na minha casa tem uma puta visão da cidade da hora. As nuvens me lembram a praia. E aí, junto com as músicas que eu ponho, me traz a sensação. E começa a vir aquele bolo de sensação. Inclusive o bem-estar que eu sentia no momento. Então, com certeza, essa é a minha história, você tem a sua também. De vários momentos que vão mexer com você, que vão fazer você chorar, você ficar bem. Tem momentos que vão acabar com o seu dia, se você lembrar, que te desequilibram. O que é isso? É as nossas lembranças se tornando realidade. Quer dizer, a capacidade que as lembranças têm dentro da nossa vida, elas são reais. E elas mexem com a gente a nível real. Elas podem fazer você chorar, elas podem fazer você acabar com a sua energia que você tinha para fazer as coisas no dia, você ficar mal, né? Uma das coisas que deixam a gente assim é quando a gente está num momento ruim e a gente junta um momento ruim com lembranças ruins. O momento de luto, da perda de alguém, o momento de separação, o momento de afastar-se de alguém ou de perder alguma coisa muito importante em você ou nos outros, né? Então, quer dizer, são momentos que podem acabar com o seu dia, com a sua semana, né? A depressão tá aí para mostrar que isso é um fator, né? Real. Então, quer dizer, aqui quando ele coloca esse texto, ele está mostrando que a potência da lembrança que nós temos é uma potência de mexer com a nossa vida de fato. Ela pode mudar suas características de vida, né? Como ele colocou ali, não, ó, eu não lembro apenas de como me sentia. Isso aqui é uma frase que ele vai ouvir muitas vezes nas suas análises e nos seus estudos. Eu me sinto do mesmo modo agora. Ah, eu não tô me lembrando só de como é que era triste aquela época, aquele momento, aquela situação. Eu tô me sentindo do jeito que eu me sentia. Olha que doideira. E isso faz com que as pessoas levem a vida ou partes da vida de uma forma muito ruim, muito negativa para ela, muito frustrante, né? Isso é complicado. Você quer ver? Vamos viajar numa autoanálise minha agora.
fui criado com 4 mulheres, certo? Eu sou mais novo. Então eu tenho 3 irmãs e eu sou o mais novo, quer dizer, né? E meu pai se separou muito cedo da minha mãe, eu acho que eu tinha 7 anos, se eu não me engano, por esse período, 7, 8 anos. E meu, beleza. Então não deu tempo de eu ter um pai presente que foi um pai, aquele pai tradicional, que ensina você a fazer um cimento, mexer num fio de energia, trocar um negócio, né? A você fazer a manutenção na casa, né? Esse pai mais clássico da época onde as profissões eram muito restritas, então muita gente tinha que saber várias coisas, né? Até para economizar, e se aprendia coisas importantes. Hoje em dia são milhares de oportunidades, onde é tanta oportunidade que às vezes o moleque nunca vai aprender a bater um prego na parede porque ele não precisa. A vibe dele é outra, as oportunidades são outras, o mercado de trabalho é outra, a cultura é outra, a necessidade é outra. Então, quer dizer, é outros tempos. Mas eu não tive esse cara. Então eu cresci sem aprender essas coisas. E isso atingiu o momento em que você vai e casa. E você tem uma casa, e agora, né? Então você sempre fica à mercê de alguém. De um outro cara que vai fazer o papel do cara que era para você ser. Então você vai precisar compreender, entender isso e falar, opa, pera um pouquinho, eu preciso então ser um pouco desse cara também. Porque isso tá me atrapalhando, né? Lógico, agora eu tô montando um pouco do que seria essa história futura, se eu não tivesse resolvido. Então isso pode trazer certa frustração, isso vai trazer, isso vai mexer, quer dizer, olha só, uma experiência de vida lá atrás vai atingir você de forma real no futuro e de forma muitas vezes decisiva, né? Onde vai mudar momentos e aspectos da sua vida. Então, quer dizer, olha só o quanto que é importante entender o que ficou para trás e como a gente vai lidar com isso. Essas manifestações da criança, do pai e do adulto, certo? Espero que esteja curtindo aqui, a gente tá indo no texto, tá? Bom, vamos lá. Uma unidade científica básica, a transação. Vamos entender isso aqui um pouquinho. A unidade das relações sociais é chamada de transação, certo? Calma, depois eu vou explicar. Se 2 ou mais pessoas se encontram, mais cedo ou mais tarde, uma delas irá falar ou dar qualquer indicação de ter inteirado da presença das outras. Ele vai mostrar que entendeu que a outra pessoa está ali presente, né? Isso é um chamado estímulo transacional. Outra pessoa então irá dizer ou fazer cadê? E fazer qualquer coisa relacionada de algum modo com aquele estímulo. E isto é chamado de resposta transacional, né? Olha só. Esse negócio da transação é essa troca que nós temos da vivência, da experiência, né? Então, quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu ajo, vai te atingir se nós nos encontrarmos, né? Por quê? Porque é assim que funciona. Um estímulo e uma resposta. Então, por exemplo, nós estamos no mesmo ambiente, aí o cara tomou uma tatuagem, aí tem tatuagem lá, aqui, pá. Dependendo das pessoas que estão em volta dele, do estímulo, dependendo da cultura de cada um e da dinâmica que você tá, isso vai transmitir ao outro algo. E vai começar uma transição de informações, de relação, né? Eu, por exemplo, tenho um hábito de quando eu tô no ônibus, por exemplo, e vejo pessoas com tatuagem, eu gosto de olhar, né? Tatuagem, ver qual é o desenho, porque a tatuagem fala muito sobre a pessoa. Então eu gosto de olhar e tal. Quer dizer, não houve um diálogo, mas houve uma transação ali daquilo que nós temos e que nós somos. Olhou, tal, analisou. Então isso é uma coisa importante, né? Que vai fazer a diferença e que vai mostrar pra gente que nós manifestamos aquelas lembranças, as sensações
os valores e a forma de analisar o mundo. A gente acaba manifestando isso. E muitas vezes a gente troca isso. E mais ainda, muitas vezes nós absorvemos isso. Lógico, eu tô falando muitas vezes, mas isso é no mundo adulto. Porque na criança nós absorvemos sim essas coisas, né? Isso é muito importante de saber. Então, quer dizer, essa dinâmica de troca, gente, é uma coisa natural, tá? Como o texto disse, a partir do momento que um ser humano encontra o outro, vai acontecer essa transação, tá? A gente vai fazer essa troca de questões, de informações importantes, certo? A análise transacional é o método de examinar essa transação em que eu faço alguma coisa a você e você me faz alguma coisa em resposta. E determinar qual é a parte da múltipla natureza do indivíduo que está por cima, que vai falar isso no capítulo seguinte, que é o pai adulto e a criança, as três partes dessa natureza múltipla são descritas. O que o texto está querendo dizer? Essa última parte é confusa, né? Está querendo dizer que é o seguinte: existe uma relação e nessa relação vai ter a manifestação, né? E é aí que vai se manifestar do pai à criança. E nessa manifestação vai ter uma hierarquia de uma ordem de quem que está aparecendo mais. O pai, a criança. Isso é interessante porque no mundo real, né, na dinâmica real das coisas, a gente vai ver como é que funciona. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão da criança, a gente vai ver algumas manifestações de fato, assim, bem interessantes, né? Inclusive, quando eu li o capítulo da questão do aparecimento do pai na criança, aonde a criança começa a manifestar o pai, que, é da hora essa parte. Eu percebo isso com meu filho aqui em casa. Eu tenho um filho que vai fazer 4 anos agora, daqui um mês. Não, nem isso. E a gente percebe, isso é uma fase legal de perceber isso, né? De quando se manifesta o pai. Que é quando, tô me arrumando aqui, que é quando a criança começa a manifestar exatamente aquilo que ela tem no pai, a forma que o pai trata e manifesta a criança, né? Um dia, por exemplo, esses dias atrás, né? Eu tava vendo quando ele brinca com os bonequinhos. Ele brinca com os bonequinhos e ele organiza os bonequinhos e dá ordens e cultiva os valores nas brincadeiras dos bonequinhos que a gente trata com ele. Então, por exemplo, ele tá brincando, tem um bonequinho aqui, né? Tem, eu achei, sempre tem. Porque ele. Tem um monte de boneco por aí. Aí ele fica lá. Ah, o cachorro. Tudo pra ele é cachorro. Ele adora o cachorro. Aí tem um dinossauro. O dinossauro começa a falar alto. E ele tá interpretando isso aqui. Ele tá falando. Aí esse daqui fala assim: dinossauro, muito barulho. Para de latir alto, muito barulho. Quando ele fala isso pro dinossauro, isso tá vindo da onde? Isso tá vindo do pai. Eu falo exatamente essa frase para ele. Quando ele começa a fazer muito barulho. Mateus, muito barulho, muito alto. Olha a hora, tá todo mundo dormindo. Tem que falar mais baixinho. E aí quando ele vai brincar que os animais começam a virar no giraia de fazer barulho, ele começa: ei, muito barulho. Fala mais baixo. O que é isso? Isso é uma manifestação do pai. É uma manifestação daquilo que vai ser uma repressão, né? Do pai. Então é o pai se manifestando na criança. São aqueles valores, aquelas dinâmicas que ele já consegue trabalhar na vida dele. Então a criança vai manifestando o pai, né? Como a gente viu aqui no texto. Então, numa conversa com um adulto, isso também vai acontecer. Vai se manifestar. Vai manifestar o pai, a criança e o adulto na conversa. Só que alguns vão tomar a frente da conversa em alguns momentos. E isso que é um ponto interessantíssimo do Penfield. Que ele vai observar que na hora que ele está conversando ali, fazendo uma análise, está ali, né, fazendo o trabalho dele com a pessoa no atendimento, ele vai ver que tem momentos em que troca a hierarquia. Não, agora eu estou falando com o Udney criança. Agora o Udney criança... Não, agora quem tomou a frente é o Udney pai. Opa, agora foi o Udney adulto.
E isso vai acontecer. E numa conversa entre pessoas isso acontece, né? Vai aparecer a Maria criança, a Maria adulta, a Maria mãe, aliás, a Maria pai. Então, quer dizer, esse ponto é importante para entender que nas conversas, de forma natural, de forma controlada, como por exemplo uma análise, nós vamos nos manifestar. Por exemplo, eu aqui no bate-papo manifestei várias personalidades dessas três. Quando eu faço uma reflexão de entendimento, eu faço uma reflexão do adulto, daquele que já trabalhou algumas ideias, entendeu e resolveu. Quando eu venho com sentimentos, muito sentimento, nostálgicos, eu estou tratando a criança. Quando eu me corrijo e coloco valores da vida do dia a dia, está manifestando o pai, né? Então, quer dizer, olha que interessante como uma ideia, uma trocação de conversa, de informações, vai fazer com que essas manifestações. E é aí, nessas manifestações, que vão se manifestar coisas do passado que interferem de forma positiva e negativa no seu dia a dia, certo? Vamos lá agora com outra parte. Está entendido até aqui? Acho que foi. Essa parte é interessante. Isso aqui tudo que eu falei para vocês é a introdução, tá? Então, tem muita coisa para ser trabalhada. Vamos ver aqui. Vamos lá. Então, Penfield vai chamar até de estados de espírito, né? Momentos em que nós estamos ali. Estamos no momento usando as lembranças e a ação do pai, às vezes do filho, da criança ou do adulto. E ele vai escrever assim: esses estados de espírito não são papéis, mas sim realidades psicológicas, né? Não são papéis, eu não estou fazendo papel, agora eu sou o pai, não. É uma realidade psicológica, quer dizer, é uma realidade que está dentro da sua cabeça e ela vai se coordenando e vai se manifestando e trocando. Isso é como se fosse um mecanismo de funcionamento da psique, certo? Berne diz que pai, adulto e criança não são conceitos como superego, ego e id, mas realidades fenomenológicas, certo? Então, quer dizer, isso aqui é interessante que ele está falando, ó, o pai, o adulto e a criança que a gente está falando aqui, eles são realidades fenomenológicas. Você vê eles acontecendo. É palpável eles acontecendo. É palpável a manifestação. Como, por exemplo, como eu disse na criança, no meu filho. É claro você vê na criança as manifestações. Né? Ela transitando entre criança, como ela ainda não é adulto, se transita entre criança e pai. Criança e pai. Criança e pai. Né? É mais ou menos quando você tem dois filhos pequenos e um corrige o outro. Ele sempre corrige o outro com o quê? Com os costumes e cultura passada pelos pais. Então é o que ele tem. Então ele usa. Ou não pode riscar a parede. Isso foi um conceito que ele criou? Não. Isso é algo que ele está ouvindo dos pais, né? Ou não pode riscar a parede. E ele também vai absorvendo os conceitos. Por quê? Por causa disso, né? Não pode, é feio. Ah, vai ficar feio. Tem que riscar na folha. A folha é para fazer desenho. Então tudo isso ele está já manifestando o pai, que é aquele que tem respostas para situações. Então, que eu risco a parede. Agora eu aprendi o conceito, a ideia de que não pode riscar a parede que fica feio. E aí o pai ensina o conceito, né? Bom, eu já expliquei o que é o pai aqui, né? Que é o pai e a mãe. Eu não vou ficar voltando nisso, gente. Vocês já entenderam. O pai ensinou aquilo, então ele pega aquilo e passa para uma próxima situação. Ele evolui, ele vai usar como ferramenta, como mecânica. Por quê? Porque é da onde ele conseguiu tirar mais informações. Então o pai se manifesta como essa pessoa. E daí está a importância do pai gerenciar e ser o gestor desses valores. Porque é ele que vai se manifestar. Isso é importantíssimo, né? É mais ou menos aquela ideia, né? Colocar uma ideia que é genérica, mas não é. Aquela ideia de que você deixa o filho ficar brincando de bater na cara e tudo, quando for mais velho ele vai te dar um pau e você vai poder fazer nada. Entra um pouco nessa dinâmica, um pouco nessa ideia de que como ele foi criado e os valores que ele absorveu daquela brincadeira não bloquearam ele de evoluir essa ação, quando ele evolui essa ação fica difícil de você agora poldar, né? Porque não poldou pequeno. Então ele foi construindo uma ideia de agressão que é uma ideia dele com o resto que ele vê.
né? Então ele não tem aquela autoridade do pai de que não, isso aqui, meu, nada a ver. Eu vejo isso na minha filha mais velha, que é grande, que tem 13, eu vejo isso no Matheus. Eles manifestando as ideias dos pais, né? Do pai, que é o pai e a mãe, eu e minha esposa. Né? Então, quer dizer, isso é importante para a gente entender que são manifestações reais. Manifestações de fato, são fenômenos que vão aparecer, certo? Bom, deixa eu ver. Olha que interessante. Esses fenômenos, o que eles são? O estado é produzido pela reprodução de dados de acontecimentos no passado, envolvendo pessoas reais, ocasiões reais, decisões reais e emoções reais. Quer dizer, esses fenômenos envolvem coisas que você viveu, que você passou, né? Coisas das quais você teve contato. Então todas essas coisas estão em níveis reais, porque são fenômenos, né? Não é uma possibilidade de existir, não. Isso realmente é uma manifestação que acontece, certo? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver o tempo do vídeo. Já dá. Vamos falar um pouquinho do pai, né? Falar um pouquinho do pai. Só com até aqui a gente chegar e já entendeu como é que as coisas do passado, como é que as nossas relações, elas acontecem e como é importante a saúde dessas relações para um adulto futuro, é sensacional, né? Por exemplo, vamos fazer um estudo de caso aqui, né? Eu vou criar uma situação. Você tem uma mulher, por exemplo, que todo santo dia, pela manhã, ela tem um namorado, já é mais velha, vamos colocar isso, 40, 42, 3. Tem um namorado genérico, né? Namorado recente, 3, 4 anos na vida dela. E toda santa manhã, quando ela tá se locomovendo pro trabalho, ela briga com esse namorado. O que acontece? Olha a situação. Primeiro, a pessoa está numa situação onde ela entra em conflito todo santo dia. Quer dizer, qual é o nível de maturidade que ela tem para resolver os problemas que tem espaço para atingir essa pessoa todo dia? Qual o nível de maturidade que existe, de dinâmica que existe na vida dela, para que ela ainda dê atenção a isso todos os dias pela manhã? Qual a incapacidade que ela tem de avaliar a situação e rejeitar aquele telefonema de manhã? De onde que vem esse problema? O que ele é de fato? Quer dizer, qual é a capacidade dessa pessoa de lidar com isso? O que aconteceu na história que ela se deixou levar para uma situação onde ela se estressa todo dia pela manhã com esse relacionamento que não era, que era para ser um relacionamento saudável? Aparentemente, o que acontece? Imagina isso, essa história chegando no colo de um psicólogo. Tem muita coisa para ser trabalhada aí, né? E essa pessoa precisa se entender em diversas formas. Quer dizer, o que será que está se manifestando ali? O que será que faltou? Em que momentos da racionalidade ela está se manifestando o pai nela? Provavelmente o pai se manifestaria nesse momento aqui. Fulano, é o seguinte, não dá pra gente conversar agora, estou indo trabalhar, preciso de paz, a gente vai resolver isso que nem adulto. Sentar numa cadeira e colocar as pontuações e resolver depois. Tá bom? Gosto muito de você, ficar na paz, aproveite o seu dia, que seja um dia produtivo. Certo? Porque nesse momento, você aí, eu aí, a gente distante, não vamos conseguir resolver nada. Porque não é assim que vai se resolver esse problema. Ok? Então depois a gente se fala. Isso é um pai se manifestando. Se essa estrutura de pai lá atrás foi construída assim, né? O pai que resolve os problemas, o pai racional, o pai que organiza essa ideia, né? O pai que filtra as emoções. Isso é a manifestação do pai. Agora, atender e todo dia ficar brigando e o sentimento fica tomando conta da conversa, né? Um sentimento de, não, mas eu não gosto, por que você faz isso? Eu não... blá, 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 blá. Isso daqui tem muito da criança, aquela criança bem infantilizada, que é a criança bem pequena, que não entende
a ideia racional, que ainda não tem o domínio do racional, certo? E aquela criança que vai se manifestar uma criança, inclusive, que não teve a direção do pai. Então, é uma criança totalmente infantil, incapaz de lidar com a realidade, com os fatores reais, né, e lógicos e racionais, e só sobra as ideias, os fenômenos emocionais, que eles não têm capacidade para resolver aquilo que é lógico, né? São perigosos. Então, quer dizer, por aqui a gente já vê, é uma situação que acontece com muita gente, tá? Isso que eu contei. Tanto com homem quanto com mulher, com quem seja. O que está se manifestando ali? O que faltou? O que faltou para chegar nessa situação, né? Então, quer dizer, a gente já tem aqui uma ideia básica, né? Nem diria que é tão básica assim, para entender como essas coisas levam você vida fora, né? Como é que te atingem dia a dia na sua dinâmica, certo? Isso é importante. Então vamos pro pai. Vamos pro pai, certo? Eu quero desenvolver um pouquinho do pai. Tem até alguns textos que eu vou ler que eu marquei aqui, certo? O texto é curto, o texto geral é curto, tá? Eles são 4, 5 páginas, mas lógico, eu vou me ater às pontuações, certo? Novamente, para você que não está acostumado com esse papo mais livre, onde eu vou lendo, vou explicando, vou dando um monte de exemplos, esse vídeo ele é primeiro, como eu disse, direcionado à área de membros. Os membros pagantes do canal que estão recebendo conteúdo mais avançado como esse, leituras mais especializadas e tal, que querem aí se melhorar como pessoa, né? Então, já tem um livro aqui sobre um filósofo aqui na área de membros. Você que é membro pagante tem acesso aí livre a esse vídeo e esse vídeo agora aqui, né, que eu tô passando, e a gente vai evoluindo. A ideia é todo mês eu postar pelo menos um vídeo nesse nível. Quando o vídeo tiver mais de 1 hora, é que o vídeo tá valendo por 2, tá? Porque geralmente eu faço vídeo de 1 hora. Então, mas aqui eu quero já emendar para ficar um vídeo um pouco maior, tá? Vamos falar então do pai, certo? Vamos lá. Pai. O papito. A manifestação deste fenômeno, certo? O que é esse pai? O pai é uma imensa coleção de registros feitos no cérebro de eventos externos não questionados ou impostos, recebidos por uma pessoa nos seus primeiros anos, num período designado, a grosso modo, como os primeiros 5 anos de vida. É o período anterior ao nascimento social do indivíduo, antes que ele saia de casa em respostas às exigências da sociedade e entre na escola. Sensacional, certo? Então, isso que é o pai. Existe um momento da nossa vida em que a gente está em casa, né? Antes de você sair para a vida fora aí, você está em casa praticamente. Obviamente que hoje as crianças estão saindo mais cedo. Ou nós temos um quadro onde as mães estão começando a trabalhar, né? Isso já é uma cena antiga, na verdade, tá? Essa ideia já é antiga, da mãe sair de casa para trabalhar, né? Mas já foi anormal. As mães ficavam cuidando da família e tal. Então elas saem para trabalhar, então quem cuida dos filhos são outras mães, que são as tias da creche, né? As pedagogas, professoras. Então a mãe dá para uma outra mãe cuidar. Isso é muito louco, né? A mãe sai para ganhar dinheiro para ajudar, até porque a dinâmica econômica geral, né, não deixa mais com que um pai só administre a família e tenha condições de viver bem. Então a mãe também sai para trabalhar, até porque o trabalhar, o construir a dinâmica das relações para ela é algo importante e é algo que precisa ser feito, né? Então ela vai absorvendo experiências, relações, traz dinheiro para casa, divide com o seu parceiro ali essa dinâmica de cuidado. E aí outras mães vão cuidar dessa criança. Então a criança sai mais cedo, vai pra creche com 2 anos de idade e tal. Agora tem o berçário, que é crianças recém-nascidas e tudo mais, né? Então quer dizer, o tempo que o pai e a mãe tinham com a criança agora diminuiu. E esses fatores que vão ser absorvidos pela criança
também vão ser absorvidos não só do pai, não só da mãe, mas dos outros pais e mães que são tios da creche, por exemplo. Você imagina que, vou dar um exemplo aqui, o meu filho chega da creche, vamos supor, ele chega às 5 horas, 5 e meia. Das 5 e meia ele tem que dormir 9 horas, 5 e meia, 6 e meia, 7 e meia, 8 e meia. Ele fica 3 horas e meia com o pai e com a mãe. Se o pai e a mãe estiver em casa, tá lá e você tem esse momento. Então ele chega, provavelmente vai ter 1, 2 refeições no máximo, uma janta e um lanche, né? E vai dormir. Então ele ficou com o pai durante o dia, ou com a mãe, ou com os dois, o pai, né? O criador ali, ficou 3, 4 horas, mais ou menos. Vai sair de manhã, ficar na creche o dia inteiro e volta. Na creche, ele vai ficar das 7 horas, geralmente, até as 5, período integral. Que dá o quê? Das 7 às 5, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, sai 5. Ele vai ficar 10 horas quase na creche. Ele fica o triplo do tempo com um educador, com um cuidador, com uma pedagoga, o triplo do tempo que ele fica com os pais. Imagina o tanto que ele absorve dessa relação, certo? Então, quer dizer, nós temos aqui para começar, né, a nossa dinâmica, a nossa conversa é entender que o quanto que é importante para a gente saber e entender e direcionar e saber que o que nós direcionamos está sendo absorvido, é entender primeiro quanto tempo você está investindo em direcionar essa criança, em passar informações e valores para ela. Porque lá fora ela vai ter muito tempo em contato com as outras pessoas, como a gente viu aqui, né? A tia da creche fica muito tempo com a criança. Agora, a questão aqui é o seguinte, você, pai e mãe, tá com quanto tempo com seus filhos, né? Seu cuidador aí, tá com quanto tempo que você tem de influenciar essa criança, né? Isso é importante. Então, essa primeira coisa aqui é você entender que o pai é o conjunto dessas informações, de criança até mais ou menos de 1 a 5 anos, né? E ela vai absorver tudo isso. O que é quando ele fala que é até o momento que a criança sai para a vida social? Porque vai ter um momento onde a criança vai começar a misturar os valores que ela teve com você com valores externos. E ela vai começar socialmente realmente a frequentar a sociedade de forma maior. Então, por exemplo, quando ela vai para a escola, primeira questão, ela vai estar com 5 anos, o racional dela já está começando a funcionar de forma mais integral, né? E aí, não só integral, mas ela vai estar com contato com outras crianças que também estão com o racional mais funcional. Então, não é uma coisa de, por exemplo, o que uma criança de 3 anos pode ensinar para uma criança de 3 anos? Muito pouco. Agora, o que uma criança de 5 anos pode ensinar para uma criança de 5 anos? Muita coisa. Lembra que eu dei o exemplo da manifestação do pai na criança de 4, 5 anos? Esse pai vai se manifestar virado no giraia. Porque ela vai estar brincando, ela vai estar saindo do egocentrismo ali, mais ou menos, né? Ainda vai ser meio egocêntrica, mas ela vai estar saindo. Então, saindo desse egocentrismo, ela vai começar a trocar com a outra criança informações. Elas já são mais racionais, assistem desenho, falam sobre os desenhos, começam a dar uma certa opinião muito razoável, muito rasa, mas começam a falar: gostei, não gostei, achei feio, olha lá e tal. Isso não é legal. Então ensina muito mais. Então ela vai começar a ser jogada na dinâmica da sociedade de uma forma muito aberta, que nem uma esponja, para absorver tudo aquilo. Então o pai é isso. Antes dessa criança estar aberta para a sociedade, ela está mais fechada para a sociedade. E ela está mais suscetível, está mais aberta para as orientações e a convivência com os pais, certo? Então, quer dizer, isso daqui, nessa situação mais comum, tá? Lembrando que estamos falando da situação do quadro geral, que é o que mais acontece, é isso. O resto é exceção, né? Então, você tem essa situação acontecendo, e dessa situação é que vai ser construído esse fenômeno que é o pai, né? Que é essa personalidade, que é o pai, que é nesse período que vai encher essas informações, tá? Tudo que a criança viu seus pais fazerem e tudo que ouviu seus pais dizerem é registrado no pai, certo?
Isso aqui é um outro fato, né, que vai ser pesquisado, é que tudo que ela ouviu e tudo que ela viu, ela vai registrar. Uma coisa importantíssima, a criança nesse período, ela não tem muito o racional lógico. Então, ela está mais presa à imagem e à ação do que ao raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico, racional, complexo, ele vai vir depois, né? E aí depois a gente pode, inclusive, qualquer dia estudar aqui um pouco do Vygotsky, que vai falar sobre esses elementos mais complexos de raciocínio, de reflexão, de evolução psíquica, né? Mas vamos nos conter o livro. Então, mais complexas. Então, isso aqui é importante entender e saber. Por quê? Porque isso fica gravado, né? Essas relações ficam gravadas. Então, isso vai ser gravado do que ele viu e ouviu. Por isso que tem toda aquela ideia de que a gente bloqueia a criança ao acesso de muitas coisas. Por que a gente libera ela ao acesso de muitas coisas? O quanto que isso faz bem ou mal. Por exemplo, meu filho, ele tem 4 anos, né? Vai fazer 4 anos. Vamos colocar 4, que é daqui a alguns dias. Lógico, do dia que eu gravei esse vídeo. Meu, ele, vamos pegar assim de forma geral, dentro daquilo que ele escuta, dentro daquilo que ele fala, a gente tenta passar, né, para ele sempre informações assim mais relevantes. A gente tenta direcionar uma série de coisas, né? E ele ouve a gente a fazer uma série de tratos, ele ouve a gente. Quando a gente tem essa consciência, a primeira coisa é que a gente se torna pessoas melhores, né? Porque a gente sabe que ele está absorvendo, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz. Então, esse acesso ao celular, nos dias de hoje, 2021 a 2022, ele quase não tem. Eu posso apontar aqui, ó, que ele pega no celular para ver desenho ou para jogar 1, 2 vezes na semana. E do nosso lado, meia hora. O que mais acontece é ele ver desenho, que é também 1 vez por semana quando precisa. Agora ele fica mais na televisão. Tem uma diferença? Tem uma diferença. A diferença que você tem de contato com o aparelho, por exemplo. O celular te dá uma ideia, uma falsa ideia de que você está no controle de alguma coisa, porque ele é um aparelho que você manipula, você pega, você guarda, você usa, você põe aqui, você controla isso daqui. Você não faz isso com a TV, você não tira a TV da parede, por exemplo, e guarda ela e fala, né, só eu vou assistir hoje aqui sentado no sofá. Isso não acontece. Então os aparelhos passam questões diferentes pra gente. Então ele não tem. Isso significa que a gente está passando para ele uma informação. Isso significa que nós vamos investir em outras coisas. Criatividade, jogos, brincadeiras, momentos com a gente. Por quê? Porque ele não vai ficar viciado naquilo e a gente não vai ter, por exemplo, um momento dele deitado lá da gente, a gente brincar, conversar. Não, porque ele está ali vidrado. Opa, a gente está administrando isso, né? Minha filha grande, 13 anos, ganhou o celular ano passado. Ela não fica com o celular. Ela não dorme com o celular. Ela mexe a média de 2, 3 horas no celular em dias normais de escola. 2 horinhas, porque ela já fez, depois que fez tarefa, arrumou quarto, fez as coisas dela. Se tiver aula de reforço, curso, depois de tudo isso, aí vai ter um tempinho de celular. Porque aí entra nas redes sociais, fala com os amigos, tem um grupo dos amigos lá, e aí bacana, né? É importante também, mas é um pedacinho do todo. Então, quer dizer, esse costume de não estar sempre com o celular, de entender a força que tem o celular de forma negativa ou positiva e o porquê que não fica com aquilo direto, blá 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 blá, tudo isso são coisas que eles vão ver e ouvir e estão absorvendo. Isso vai refletir lá na frente, certo? Então, quer dizer, isso é o pai, né? Esse conjunto de informações que a gente passa para as crianças. Se você for parar agora para analisar então essa ideia que a gente, ó, o que eu mostrei até agora aqui, que essas coisas, com essa ideia do pai aqui, a gente já está vendo que de fato é algo que vai se manifestar e pode realmente aí trazer consequências e condições ruins para a vida de alguém, né? Com todo o que a gente trabalhou, toda a ideia que a gente trabalhou anteriormente, a gente já percebe que a gente precisa melhorar como pai, né? Ou como cuidador, ou como educador, né? Então, quer dizer, precisa melhorar porque a gente já sabe que são coisas que vão influenciar, que vão deixar
vão ficar neles, né? Que vão, de alguma forma, se arrastar pelo resto da vida ou até em algum momento eles consigam se resolver diante disso, né? Porque eles vão absorver. Então, o primeiro fato é esse. É você já entender que você pode mudar. Isso foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ler psicologia do desenvolvimento. Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor para os meus filhos também. Não só para mim, mas para os meus filhos. Então, a gente consegue aplicar valores, dinâmicas diferentes com eles, né? Formas de vivência, de experiência. Você já começa a melhorar essas questões. Lógico que você não tem controle sobre o futuro, mas a colaboração que você pode dar para o futuro é essa, certo? E é importante, porque isso de fato na vida real vai afetar lá na frente. Então, esse conjunto, esse drama todo que a gente está falando aqui, é o pai, é o que vai ser absorvido pela criança nesse momento aí, certo? Bom, vamos lá. A importância do pai. E durante toda a vida, essa reprodução é uma influência poderosa. Esses exemplos coercitivos, constrangedores, às vezes permissivos, embora mais frequentes, restritivos, são rigidamente internalizados como um volumoso conjunto de dados essenciais à sobrevivência do indivíduo num grupo, começando com a família e estendendo-se numa sucessão de outros grupos necessários à sua vida. Quer dizer, em forma geral, aquilo que ele vai absorver do pai são questões importantes de forma positiva e negativa para a vida dele, porque ele vai levar isso para toda a vida. Quer dizer, isso que ele absorve do pai não é assim uma coisa extra na vida da criança, que talvez tenha passado isso na tua cabeça. Tá, mas e se a gente eliminar o pai? Não, não tem como eliminar. Alguém vai cumprir o papel do pai. Alguém vai cobrir o papel do pai. Como eu disse anteriormente, lembra? Olha, você fica pouco tempo com o filho ou não, o filho na creche, parte do papel do pai vai estar lá na creche, né? Então, quer dizer, o que ele mostra aqui importante é a importância do pai. Porque ele vai levar essas coisas para as relações reais dele. Lembra o exemplo do meu filho? Ele falou, ó, o barulho tá muito alto. Isso ele vai levando para a vida. E lógico, a gente com o pai vai reforçando isso. E ele vai chegar a um momento racional que ele vai entender o porquê. E quando que essa fala é necessária. Ou essa fala é necessária quando está em um momento onde não é legal fazer muito barulho, não é agradável ou não é respeitoso. Vai começar a ser racional isso. Antes disso é uma forma mecânica, mas ele já consegue encaixar nas situações, né? Então, quer dizer, a principal coisa para a gente entender que a importância disso é que isso vai atingir outros grupos sociais. Isso vai atingir a vida dele, o próprio grupo social dele, né? Durante a dinâmica da vida. No pai está. Isso aqui é legal, né? Afinal de contas, o que fica do pai, né? Tem elementos específicos que vão ficar do pai. No pai está a ordem, não toque naquela faca. É uma ordem terrificante, né? Isso aqui é importante. Lógico, tem mais coisas grifadas, mas isso é importante. Uma das coisas interessantes, de principais características do pai, é a ordem, né? Como a gente vai ter aqui, ó, no pai está a ordem, né? O pai é aquele que vai mediar o que é bom, o que é mal, o que é necessário, o que não é necessário, né? Então, o que pode, o que não pode. Então, isso é uma principal característica do pai, é a ordem, coisa que não tem na criança. Então, você vai ver que desses três, do adulto, do pai e da criança, cada um vai levar um sistema diferente. Do pai tá a ordem. Por quê? Porque é isso o que o pai passa na maioria das vezes. O pai organiza a mente e a dinâmica de vida da criança de forma prática. Isso pode, isso não pode, isso aqui eu não quero, né? Isso aqui é importante. Então, do pai vai vir muita dinâmica de ordem, tá certo? Na dinâmica do dia a dia. Agora vamos falar sobre a importância das lembranças de valores. Olha só. Outra característica do pai é a fidelidade dos registros de incoerência, né? Os pais dizem coisas e fazem outra. Eles dizem não minta, mas contam mentiras. Dizem às crianças que fumar faz mal à saúde, mas eles próprios fumam. Proclamam filiação e a ética religiosa, mas não vivem de acordo com ela. Não é seguro para a criança questionar essa inconsistência e por isso
ela se sente confusa. E porque estes dados causam confusão e medo, ela se defende desligando a gravação. Isso aqui é muito louco, né? Então, quer dizer, a criança, ela passa... E isso é importante, né? Os pais tentarem ter uma coerência, porque isso traz menos frustração às crianças e menos confusão, né? E essas confusões, elas podem levar a questões que podem mudar totalmente o rumo da vida da criança, principalmente na adolescência. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui pessoal agora, que é sempre legal usar exemplo pessoal para vocês entenderem que, como a gente está falando de autoanálise, que nós passamos por isso na vida mesmo, né? Minha mãe foi muito liberal com coisas que eu curtia quando adolescente, eu já fui gótico, passei um momentozinho clubber, punk, eu sempre fui muito intenso de curtir essas coisas. Nunca usei droga, nunca fui de beber, né? Então, eu era um cara que curtia muita música e o movimento. Minha mãe nunca ficou me restringindo. E também nunca usou droga, não foi de beber. Então eu tinha minha mãe como porto seguro quando eu era novo. E aí, a fala dela era, sem usar droga, respeita os outros, cuidado com o que você vai fazer, não entre em problema, não entre em briga. Regras básicas que sábios filósofos demoraram tanto para pensar, minha mãe tinha carta na manga. E eu aplicava isso. E sempre curti meus rock, minhas paradas, sem precisar fazer nada estúpido e usando as regras que ela colocou, certo? E tinha uma coerência em tudo isso. Então eu nunca fiquei frustrado, né? Eu passei isso para minha filha, sobre o curtir o positivo das coisas sem precisar fazer merda. E ela tá indo, pelo menos até o presente momento, tá indo nessa. Por exemplo, você vê uma coisa quer ver uma coisa que a gente cultiva que é perigosa? Não pode fazer isso. Você fala isso pra criança. Quando a criança cresce, ela descobre que pode. Sabe por quê? Porque o não pode não existe. Ui, gente, pode usar droga? Pode. Não pode. Você fala, mas a lei fala que não. A lei fala uma coisa. Tem gente usando droga? Tem. Então não pode. O poder é o poder executar, né? Não é uma mágica que vai bloquear você de fazer isso. Você pode fazer. Agora, poder fazer o resultado ou a execução daquilo pode ser negativo. Então você pode usar a droga porque ela está disponível. Mas ao usar a execução daquilo é negativo e é um crime na nossa sociedade. Certo? Estou colocando uma pontuação. Então a criança, ela escuta que não pode, não pode, não pode, e daqui a pouco ela descobre que pode. E aí começa uma das incoerências. E ela vai começar na cabeça dela a construir o porquê que isso é incoerente. E aí isso pode fazer com que ela vá totalmente para o polo contrário do que você quer. Você falou tanto que não pode que vai levar ela, por exemplo, a usar drogas. Mas é porque você colocou uma incoerência na cabeça dela. Qual seria o certo? Pode usar drogas? Pode. Só que eu vou falar para você dos problemas que isso traz. Por que é um problema? E aí você vai trocar uma ideia explicando. Então ela sabe que pode. Ela sabe que tem uma biqueira na rua. Ela sabe que tem na outra rua. Ela sabe que existe. Ela sabe que a galera vai usar droga e vai oferecer para ela. Que tem droga na escola. Que tem amiguinho que usa. Tem amiguinho que é legal pra caramba e usa. Tem gente que vai viver a vida toda usando droga. E a droga não vai afetar de forma direta a vida dela. Tem um monte de empresário fumando maconha. Essa é a realidade do mundo. Não é o que você acha. Né? Tem gente que vai usar droga e tá bem pra caramba de vida em questões psíquicas e econômicas. E você às vezes não usa nada e tá ferrado, hein? Psíquicas e economicamente, inclusive. Então, o não pode traz uma coerência pra criança deste tamanho. Então não é o não pode. É o eu não quero. Eu sou autoridade, eu sou o cuidador, eu sou o pai e eu não quero. Isso até dá pra fazer, mas não agora. Então é mediar no nível da realidade, não de uma fantasia, de uma mentira. Isso aqui é importante porque ele mostra que isso de fato vai ser um problema para a criança e ele vai então desligar essa gravação. Então que essa gravação vai atingir ele, né? O desligar não significa que ele vai resolver. Ah, resolvi, desliguei isso daí. Não, isso depois vai vir à tona, certo? Então é um ponto importante a gente já revelar coisas que são postas no pai que vão vir para o futuro
e vão ser algo que vai ser fatal aí, né, para a criança, vai atingir de alguma forma a vida dela. Outro ponto importante aqui sobre o pai. Aqui, lógico, eu vou resumir esse pedacinho aqui porque é um grifo gigante, né? Sobre... vou ler um pedacinho. Há outras fontes de dados para o pai além dos pais físicos. Uma criança de 3 anos de idade que não senta diante de um aparelho de televisão muitas horas por dia está gravando tudo que vê. O programa a que ela assiste é um conceito ensinado de vida. Se assiste a programas de violência, acredito que registre violência no seu pai. E é isso mesmo. Assim é a vida. Esta conclusão é inevitável se os pais não manifestam sua desaprovação mudando de canal. Olha que interessante isso aqui. Por que eu não grifei isso daqui? Que eu grifei tudo. Eu fiz um grifo gigante. Mas eu quero colocar essa pontuação. Para mim comentar agora com vocês. Sensação. Conclusão inevitável. Aqui. Se não muda de canal. Porque depois eu volto aqui. Se eles gostam dos programas de violência, as crianças têm uma sensação dupla. O aparelho e seus pais. A conclusão que terá permissão para ser violenta desde que sofra a necessária soma de injustiça. A pessoinha inventa suas próprias razões para quebrar tudo, exatamente como o xerife faz. 3 noites de ladrões de gado, um assalto à diligência e um estranho se metendo com mesquite podem facilmente vir experimentando nas mãos dos irmãos mais velhos ou de outras pessoas que tenham autoridade, também é registrado no pai. Olha que interessante? Isso aqui é interessante. Muito daquilo que é experimentado nas mãos dos irmãos mais velhos ou de outras pessoas que tenham autoridade também é registrado no pai, certo? Então, como eu disse, não só o pai, né? Mas eu disse isso na creche, né? Como eu falei, que não é só o pai. Quando você vai para a creche e você tem uma experiência com outros educadores e professores, o que eles falarem também vai ser registrado como pai. E aqui é onde mostra isso. Essas autoridades das pessoas mais velhas que dominam informação ou experiências de vida passadas para a criança também vão ser registradas no pai, certo? Que é onde ela vai absorver esse monte de conceitos e dinâmicas na infância, tá? Toda situação externa na qual a pessoinha se sente dependente a um ponto em que não é livre para questionar ou explorar, produz dados que são armazenados no pai, certo? Então isso aqui é importante também para a gente entender. Quer dizer, tudo aquilo que vai direcionar e educar a criança vai ser armazenado no pai, né? Isso é muito importante. A figura do pai, a figura de entendimento do mundo e de se aplicar ao mundo. Tudo isso é o pai, tudo isso vai ser colocado no pai. Tá, bom, o que a gente viu até agora? A gente já entendeu então que tem essas 3 manifestações, esses 3 fenômenos, e que a gente entendeu já tudo o porquê, não vou ficar resumindo de novo, né? Entendeu que um deles é o pai, né? Que é tudo aquilo que a gente passa para as crianças e desenvolve com as crianças, acabam marcando de alguma forma nas crianças. Lógico, isso pode abrir vários dilemas, por exemplo, então significa que se ele joga jogos de violência, será que ele vai ser uma criança violenta? Não tem evidência científica para isso, mas o que a gente pode pontuar é que isso pode se tornar uma ferramenta, inclusive se isso foi reforçado na infância. Por quê? Porque os valores que ele tem daquilo são valores que para ele é normal, aquele tipo de violência, né? Ele pode usar esse tipo de violência para, por exemplo, se vingar de alguma situação. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a pessoa que é fofoqueira vai lá
e para se vingar de alguma situação, ela pode, ou para estar acima de alguma situação, ela pode gerar um conflito de fofoca muito grande. Alguém pode ser violento de forma física, com uma arma e com violência física também, para procurando o mesmo resultado do fofoqueiro, certo? Mas cada um usou mecânicas diferentes, tá certo? Então, se isso foi reforçado na infância, com certeza a tendência disso piorar na vida adulta, certo? Bom, então é isso, ficamos aqui, desenvolvemos uma ideia muito legal sobre autoanálise, né? Então a gente já percebeu tudo que a gente traz da infância aí. Depois a gente vai falar um pouquinho da infância, e aí vai ser mais longo, porque eu vou falar da infância provavelmente junto com o adulto, né? Provavelmente, sobre questões do adulto, quem é o adulto, né? Nessa manifestação e quem é a criança. Espero, bom, eu acho que é isso aí. Espero que você tenha curtido, gostado. As informações, não tem mais o que resumir aqui, as informações foram todas dadas. Eu espero que você aplique isso, tá certo? Para você que é educador, é fundamental para o seu manejo, para você saber o que você colocar no seu manejo, para não afetar aquela criança de forma negativa, né? Principalmente a longo prazo. Para você que é um curioso, que está aqui no Bora Mundo para desenvolver conhecimento, com certeza isso vai te ajudar no seu dia a dia, nas suas relações, certo? É isso aí então, valeu. O vídeo foi muito bom, eu gosto muito desse assunto. Espero que tenha adicionado para você, certo? É isso aí então, deixa o seu curtir aqui no vídeo, convida o seu amigo para ser membro do canal, pô, uma informação bacana. Você é educador, convida o educador para vir participar do curso, participar do grupo exclusivo no WhatsApp, para dessas informações, certo? Estamos juntos, então, e até o próximo vídeo. Valeu!